Olá, meus queridos alunos. Vocês sabem que hora é essa? É a hora da nossa aula. E aí, já acertaram aí no relógio o que vão fazer hoje no dia? Com certeza, desde a hora que vocês se levantaram, vocês podem até não ter percebido, mas vocês estão utilizando as medidas de tempo. E olha só, essa já é a dica da nossa aula de hoje. Vamos trabalhar hoje com medidas de tempo. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa temática e desde já eu já peço toda a atenção de vocês, porque precisamos compreender cada elemento para assim podermos dar continuidade e responder aí várias questões e se inteirar aí dessa temática, tá bom? Então vamos lá entrar na nossa aula e para iniciar, pessoal, vamos ler aqui a nossa habilidade do dia. Converter 1 hora ou mais em minutos e resolver e elaborar problemas que envolvem a conversão entre unidades de medida de tempo, hora, minuto e segundo. Mas como eu falei para vocês, vamos compreender um pouquinho antes dessa temática, antes de trabalhar as questões, tá bom? E o que o bom aluno faz? Primeiro, o bom aluno acorda cedo, acorda na hora, não é isso? Então, eu acredito que vocês já pegaram o material de vocês e olha só, hoje eu quero que todos estejam com um caderninho na mão e um lápis e desde já antecipo, pede aí o papai, a mamãe, o responsável, um relógio de ponteiros. Deixa aí do ladinho que vamos precisar, tá bom? Faça todas as anotações importantes, tire fotos e print se preferir, mantenha-se concentrado e registre a sua aula do dia na nossa plataforma, tá bom? E aí, já estão todos prontos? Ninguém perdeu a hora? Então vamos lá! Olha só, vamos iniciar a nossa aula, pessoal, com uma pergunta. E essa pergunta é: como podemos saber que o tempo passou? Através de que instrumentos podemos saber que esse tempo passou? Como eu já falei de medidas de tempo, eu creio que vocês aí já pensaram no relógio, mas temos sim outros instrumentos que nos ajudam a medir o tempo. E vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Olha só, vou apresentando aqui para vocês alguns instrumentos antigos para medir o tempo. Talvez vocês não conheçam ou não tenham visto algum desses, nem fotos, porque eles são realmente muito antigos. Olha só, o primeiro é um relógio. Vocês podem até não perceber que é um relógio, mas é um relógio solar, onde o próprio nome diz, é um relógio que necessita do sol para a gente poder observar o tempo ali se movimentando. Eu tenho também a clepsidra, que é um tipo também de recurso para medir o tempo e utiliza água. E eu tenho a ampulheta, esse aqui é mais conhecido, com certeza você já deve ter visto algum. Ele também é um instrumento para medir o tempo. Só que a gente sabe que a partir da necessidade do homem de estar a todo momento medindo esse tempo, e é muito importante, porque imagine aí a gente passar um dia e não poder medir, não poder olhar a hora, não poder saber a hora que vai sair, que vai chegar, ia ficar muito confuso para a gente, não é? E esses instrumentos nos auxiliam da melhor forma para a gente conseguir nos situar dentro desse espaço e do tempo. Então, olha só, aqui tem outros instrumentos e aqui vocês já conseguem se situar. Temos aqui o despertador, um relógio de parede, o relógio de pulso, tem o cronômetro. Temos aparelhos celulares que vocês conhecem bem e temos o calendário. Sim, o calendário, ele também é utilizado para medir o tempo, só que de uma forma diferente. Porém, o nosso foco hoje vai ser trabalhar o tempo aqui com os relógios. Por isso que eu pedi para vocês pedirem o papai, a mamãe, o responsável rapidinho para deixar um relógio disponível, um relógio que tenha ponteiros, tá bom? Que a gente vai precisar olhar e eu gosto muito da prática. Eu quero chamar vocês para essa aula e para vocês entrarem em prática aí de casa, tá certo? Então vamos lá, aqui ainda temos outros instrumentos de medidas de tempo. Vocês vão observando as imagens e vão identificando aí no dia a dia de vocês. Atualmente,
Para realizar a marcação do tempo e determinar as horas, utilizamos relógios digitais ou de ponteiros. No relógio, é possível acompanhar as horas e os minutos. E em alguns casos também há a marcação de segundos. O que eu quero dizer com isso? É porque alguns relógios vêm com 2 ponteiros. Tem outros que vêm com 3, mas isso não interfere aí na questão da gente identificar as horas. Mas precisamos conhecer cada um desses elementos para assim podermos trabalhar em cima das medidas de tempo. Sim, gente, essa aula aqui é muito importante. Não tem como ir para frente, conhecer as questões e não entender do que se trata. Então, essa aula aqui é a nossa base. Por isso que eu peço muito foco de vocês, tá certo? E, gente, vocês sabem, a partir do que eu já falei, o que são essas medidas de tempo? Hein? O tempo está passando agora. Ele não para. Ele está em constante movimento. Não é isso? E essas medidas de tempo são as unidades de medidas usadas para marcar o tempo em geral. Essas medidas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no nosso cotidiano. Não é isso, pessoal? Olha só, vocês, como eu já falei, vocês imaginam, desde a hora de vocês acordarem até a hora de dormir, fazer tudo sem utilizar aí as medidas de tempo? Vocês podem até não observar, mas vocês estão usando sim. Olha só como a matemática é legal. Eu sempre costumo dizer que matemática é vida, porque não conseguimos passar um só dia sem utilizarmos a matemática, né? Então, foco sempre. Não tenham medo da matemática, apenas domine essa disciplina e ela vai facilitar muito a vida de vocês, porque trabalha conteúdos importantíssimos. E dando continuidade, eu tenho aqui o Sol. Por que que tem esse Sol aqui na nossa aula de medidas de tempo? Olha só, o Sol foi é um elemento importantíssimo, não é isso? Pergunte a alguém aí, bem antigo da sua família, alguém aí que já é bem vivido, e pergunte a importância do Sol na vida dessa pessoa, porque com certeza em algum momento da sua vivência ele vai falar que o Sol determina o tempo, né, em alguma situação. Então vamos lá. As medidas de tempo surgiram para atender às diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre um cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o Sol vai se pôr. Olha só, muitas pessoas conseguem identificar a hora aí através da hora que o Sol nasce, a hora que o Sol vai se pôr, né? E isso nos dá uma noção de tempo. A gente sabe que todas essas criações, tudo que vem surgindo no nosso mundo para facilitar a nossa vida, partiu de uma necessidade, a necessidade do homem. Então, a necessidade do homem através das medidas de tempo, será o que ele queria? Quando ele começou a sentir essa necessidade de medir o tempo, talvez de se situar dentro dos dias e das noites, saber a duração, né? Saber os períodos, as estações e várias outras questões que traz aí o tempo para a gente, não é isso? Olha aqui o solzinho, pessoal. Olha o que ele está perguntando. Você costuma me usar para medir o tempo? Por acaso você já olhou para o sol e disse, olha, já deve ser mais ou menos 7 da manhã, deve ser mais ou menos meio-dia, 1h da tarde. Eita, o sol está muito quente, deve ser 3 horas, 4 horas da tarde. Então, conseguimos nos situar assim, através desse importante elemento nas nossas vidas. Olha só, pessoal, a primeira referência para o controle do tempo foi o Sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação à principal estrela do sistema solar. Mostramos lá naquele primeiro instrumento, né? Aquele relógio solar,
como é que ele se movimentava. É porque não dá para mostrar todos os detalhes, né? Porque é muita informação, mas vocês já vão criando aí uma consciência desses instrumentos e o que ele significa. Mas aquele elemento, a partir no momento que o Sol ia se movimentando, a sombra dele ia se movimentando também. Uma sombra que fazia através de um pequeno elevação que tinha em cima desse relógio, ia formando uma sombra, e essa sombra ia determinando a hora passando, né? Até que novos elementos mais tecnologicamente avançados foram surgindo. E olha só, gente, atualmente medir o tempo continua sendo uma tarefa muito importante. E é por isso que surgiram relógios analógicos e calendários. Existem várias unidades de medidas de tempo, como a hora, o minuto, o segundo, e também a gente vai muito mais além. A semana, o dia, o ano, a década, o século, entre outras. Mas vamos trabalhar hoje aqui só o que se refere aqui à hora, né? Minuto, segundo, aí. Então vamos lá. No nosso dia a dia, há várias unidades de medidas de tempo, como os dias, anos, meses, mas a principal é a hora, e é essa que eu quero chamar a atenção para vocês. Hoje vamos sair dessa aula entendendo o que é essa hora, como é que ela se forma, quando a gente coloca ela em unidades menores, como é que a gente consegue identificar, como é que se dá uma conversão de medidas de tempo. Vamos entender o que é essa conversão, tá bom? E aqui, pessoal, o que podemos observar em um relógio de ponteiros? E é essa hora que eu convido vocês a pegar aí o relógio, que o papai ou a mamãe ou o responsável deve ter colocado aí para vocês disponível, tá bom? Muito cuidado com esse instrumento, ele é importante. A gente apenas vamos manusear ele para entender melhor. E eu gosto de fazer essa interação com o toque. Então, vocês observando daí, eu mostrando daqui e a gente se entendendo, tá bom? Olha só, eu quero logo falar para vocês que existem vários modelos de relógios, mas eles têm uma única função, que é determinar a hora, né? Que ela vai passando aí ao longo do dia. Mas existem vários modelos, você vai encontrar relógio com muitas informações, relógio só com os números maiores, relógios com 2 ponteiros, relógio com 3 ponteiros, mas isso a gente vai aprendendo aos poucos, que qualquer um deles a gente pode sim utilizar para ver a hora, basta a gente se apropriar aí das informações. Vamos aqui conhecer um pouquinho sobre o relógio. Olha só, eu coloquei essa imagem de relógio, você já deve estar percebendo. Professora, cadê os números? Pois é, existem vários modelos. Aqui a gente apenas estamos com os tracinhos, mas através desses tracinhos também podemos identificar. Mas não se preocupe, aqui é só uma imagem, mas eu vou partir para outras que vocês vão conseguir observar melhor. A princípio, eu trouxe aqui para vocês esse relógio que eu comprei. Na verdade, eu comprei vários relógios para usar com meus alunos na sala de aula, né? Infelizmente, eles estão todos lá guardadinhos, que ia ser uma aula muito gostosa. Mas observem, aqui é um relógio que vocês já devem ter visto. Esse relógio geralmente é colocado na parede e ele tem várias informações aqui. Observem como é esse relógio, gente. Ele tem números grandes, ele tem tracinhos, ele tem ponteiros de tamanhos diferentes. Mas nada disso aqui vai nos assustar, tá bom? A gente vai entender um pouquinho sobre cada coisa que tem aqui. Por isso que eu pedi para vocês terem aí em mãos um relógio para a gente poder identificar. Daqui a pouco eu volto com o relógio, vamos focar aqui no slide. Olha só, o que vamos observar aqui primeiro? Observem no relógio aí de casa de vocês também. O ponteiro pequeno marca as horas. Observem que tem ponteiros de tamanhos diferentes, então o ponteiro menor, que é o ponteiro pequeno, ele vai estar apontando sempre para as horas. Então isso já é uma regrinha que vocês precisam saber, tá bom? Vamos lá. Fora isso,
O ponteiro maior, ele marca os minutos. Então, eu já sei que eu tenho o ponteiro menor e o ponteiro maior. O pequeno marca as horas e o maior, ele vai marcar os minutos. E eu também tenho, em alguns relógios não vai ter, mas tem outros que apresentam, como esse que eu trouxe aqui para vocês, como o exemplo que está na imagem. Eu não sei como é o relógio que vocês estão aí nas mãos, mas alguns relógios também vêm com um ponteiro mais fino. E esse marca os segundos, tá bom? E o que a gente precisa entender também? Que o dia tem 24 horas. Então, completando esse ciclo de 24 horas, a gente reinicia aí um novo dia, não é isso? Então, o relógio ele vai ter feito aí esse ciclo de 24 horas. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse relógio. Gente, observem. Primeiro, podemos observar no relógio que eles contêm números, né? E esses números, vamos começar do número 1. Ele vai do 1 até o 12. Olha só, ele fez aqui uma contagem até o 12, não é isso? Alguns relógios só vai apresentar como esse meu que eu mostrei para vocês, o 12, o 3, o 6 e o 9. Mas a gente subentende que entre eles tem os outros números também. Eu não sei como é o relógio de vocês, mas vamos ver aqui. Também podemos observar nos relógios esses tracinhos. Então, eu já subentendo também que nesse tracinho maior, eles vão estar escritos aqueles números que eu vi agora, há pouco. E esses tracinhos menores, o que significa, gente? Significa a contagem dos minutos. Observe bem aí que vai aparecer uma setinha bem pequenininha. Foquem nela. Ops. Não, gente, não deu na animação aqui. Teve algum erro, mas vamos entender aqui. O que significa esses tracinhos menores aqui? Esses tracinhos menores significam os minutos. Assim, quando passa o ponteiro, vai passando por ele, significa que já passou 1 minuto. Vamos aqui para outra imagem. Eu acho que é nessa imagem que eu coloquei a animação. Vamos lá. Olha só, devo ter me perdido aqui um pouquinho. Observem o relógio. Agora o relógio, eu estou nele com os números e com os tracinhos, tudo junto. Olha só como o nosso relógio está ficando completo. Olha só como o nosso relógio está ganhando forma. Aqui no meio, onde tem um ponto maior, preto, ele vai ficar os ponteiros. Mas, por enquanto, vamos observar aí a estrutura desse relógio. Já observamos que ele tem números, esses números vai de 1 a 12, que ele tem vários tracinhos. E esses tracinhos, eles têm espaços iguais entre um e outro. E o que significa, como eu já falei, esses tracinhos menores significam os minutos. Agora sim, eu acredito que vai aparecer a animação. Presta atenção aí. Olha só, gente, apareceu aqui uma setinha pulando do tracinho maior vermelho para um tracinho menor preto. Não é isso? Significa que quando faz esse movimento, se passou aí 1 minutinho, não é isso? E se continuarmos, a gente vai aumentando os minutos até fazer uma volta completa. É só contar. Vocês aí de casa sabem contar? 1, 2, 3, 4, é só fazer isso. Eu só vou contar os minutos. Só que já tem uma estratégia. A gente sabe que esse reloginho, ele de um tracinho vermelho para o outro, ele altera de 5 em 5. E isso a gente vai pegando as manhas depois, tá bom? Nesse sentido aqui, gente, quando eu saio de um tracinho vermelho até o outro, não significa que todos sejam vermelhos, tá, gente? Mas a gente vai aprender aí o direcionamento do relógio. Quando eu passo de um tracinho vermelho até o outro, eu passei aqui 5 unidades. 5 unidades pode ser 5 minutos, certo? E o que eu conto? Olha, uma coisa muito importante. Eu não conto os tracinhos, eu conto de um espaço para o outro. Assim eu saio do tracinho vermelho até o tracinho preto. Eu pulei um espaço, não é isso? E aí eu vou continuando até completar 5 espacinhos. E aí eu vou continuando até fazer o relógio todinho. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Vou pegar aqui rapidinho um relógio para vocês. Observem aqui. Vamos ver se vocês conseguem focar aqui nesse relógio. Os ponteiros aqui estão meio frouxos, mas vai dar para entender. Observem aqui no 12
estão vendo? E aí, quando eu saio do 12 e eu faço isso aqui no tracinho, eu já estou pulando aqui 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos, 4 minutinhos, 5 minutinhos. Entenderam? Olha só, é o espaço que eu estou pulando. Eu não conto os tracinhos, eu conto os minutos, o espaço que foi pulado. Continuando aqui, eu do 5. Aí todo mundo sabe contar, não sabe? Então eu vou 6, 7, 8, 9 e 10. Olha só, continuo. 10, estou no 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E por aí eu vou até eu fazer toda a volta aqui no relógio. Vocês sabem quantos tracinhos desses eu preciso pular para dar uma volta completa? Olha só, gente. Como eu falei para vocês, eles alteram de 5 em 5. Eu coloquei aí para vocês as cores diferentes para vocês irem entendendo. Começando da cor rosa, lá em cima, onde estaria o número 12 e o 1, entre o 12 e o 1, seria 5 unidades. Aqui 5 minutinhos teriam passado. Aí eu conto mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, até eu ir dando a volta completa. Posso contar assim, para vocês entenderem. Observem. Aqui eu passei 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Então, olha só, o meu relógio, quando ele faz a volta com um ponteiro maior, a volta completa, ele passou 60 minutos. Olha só como é interessante. Será que vocês já conseguiram identificar toda essa estrutura do relógio sem se perder? Então vamos lá, recapitulando. No relógio tem os números maiores, né? Começando pelos ponteiros. Tem um ponteiro menor, tem um ponteiro maior, tem um ponteiro mais fino, tem os números, tem os tracinhos, que é onde a gente pula de unidade em unidade aí, que vai formando os minutos. E tem também os segundos. Os segundos também são contados dentro desses espaços menores, só que pelo ponteiro mais fino. Então, cada ponteiro tem uma função. O menor vai marcar as horas, o maior vai marcar os minutos e o mais fino vai marcar o segundo. Cada um fazendo seu trabalho, tá bom? Então, a gente já consegue olhar para um relógio e identificar aí esses elementos. Olha só, gente, eu tenho aqui a imagem A e a imagem B. Eu quero mostrar para vocês antes do meio-dia e depois do meio-dia, que é uma confusão muito grande, né? Então, olha só, a gente já sabe que o relógio, ele vai do 1 até o 12, certo? Até o 12, já sabemos. Isso a gente conta aí antes do meio-dia. Só que depois do meio-dia a gente começa a contar de uma forma diferente. Depois do 12 lá, depois que você vai almoçar, não é isso? Aí a gente vai para uma outra forma de contagem. A gente subentende que a partir do 12 a gente vai seguir a sequência, né, da contagem. Então 12, a gente pula lá para o relógio B. Então 13, depois de meio-dia, gente. Quando eu digo que é 13 horas, significa dizer que o relógio está lá também marcando, né, 1 hora. Quando eu digo 14, ele está marcando 2 horas. Quando eu digo 15, ele está marcando 3 horas e vice-versa. Só que depois do meio-dia é correto dizer, são 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas. Assim se eu digo, gente, vamos ter uma aula às 15 horas. Vocês nem precisam me perguntar, né? Vamos ter uma aula às 18 horas, porque eu já estou falando que é depois de meio-dia. Professora, então é 6 horas da manhã a aula? Não, às 18 horas é depois de meio-dia. Então, é lá no final da tarde, tá bom? Aí eu digo para vocês, gente, eu vou ter uma aula com vocês às 19 horas. A aula da professora vai ser 7 horas da manhã. Não. 7 horas seria se eu falasse, vamos ter uma aula às 7 horas, mas eu falei 19, então é depois de meio-dia. Então, a contagem lógica é essa. Eu espero que vocês entendam, viu? Então, depois de meio-dia, a gente já usa esses outros números que tem aqui, tá bom? E aí, o relógio se inicia novamente. Temos uma base para conversão.
é bastante comum realizarmos conversão das unidades de medida de tempo. Assim, 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. E um dia é a mesma coisa que 24 horas. Quando saímos do minuto para o segundo, ou voltamos do segundo para o minuto, e a gente consegue compreender que é a mesma coisa, estamos fazendo, na verdade, uma conversão. Para que significa essa... Para que serve essa conversão? Para facilitar aí a identificação desses elementos, né? Para a gente conseguir se situar. Tem várias questões que a gente pode identificar através dessa conversão. Outra coisa que se fala muito é sobre a hora inteira e a meia hora. Oxe, eu já falei que 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos, aquela voltinha completa que o relógio faz, não é isso? Então, se 1 hora é 60 minutos, meia hora é a metade. E a metade de quê? Qual é a metade de 1 hora? É a mesma coisa que a metade de 60 minutos. É eu pegar 60 e dividir para 2. Então, eu tenho meia hora. Aí as pessoas às vezes, é 2 horas e meia, é 3 horas e meia. Esse meia significa metade dos 60, tá bom? Então, a gente vai conseguir identificar aqui. E tem também uma questão que usam muito, um termo que usam muito, quer dizer assim, já são 15 para as 3. Fulano, que hora é? É 15 para as 3. A pessoa fica assim, 15 para as 3, que hora é essa? Né? Eu não sei identificar essa hora. É a mesma coisa que dizer, significa dizer que o relógio está marcando 2 horas e 45 minutos. E a mesma coisa de dizer que faltam 15 minutos, que é esse espaçozinho bem aí que está pintado de rosa, para dar 3 horas em ponto. Por isso que a gente diz 15 para as 3. Mas se você perguntar isso aí no Google, ele vai dar 2h45. Ele não vai entender o que é 15 para as 3. Isso é uma forma da gente falar, tá bom? Então é só para vocês identificarem quando a gente surgir aí essas situações no dia a dia. E temos as representações. O segundo ele é representado pela letra S, o minuto é representado por M e N e a hora é representado pelo H. Então eu já sei o que significa essas letras. Assim eu tenho alguns exemplos aqui, 3 horas e 0 minutos, 3 horas e 10 minutos, 3 horas, 35 minutos e 12 segundos. Olha só, as letrinhas não estão mais confusas para vocês. Isso é uma forma de praticidade para a gente colocar aí as horas, os minutos e os segundos. E na conversão de unidades, a gente pode pegar quantos minutos forem, transformar em horas e pegar as horas, transformar em minutos. Mas isso a gente vai aprender aqui nas questões, na nossa próxima aula, que vai acontecer daqui a pouco com vocês. E olha só, eu quero deixar aqui uma frase muito importante, que vocês levem essa frase para a vida. A má notícia é que o tempo voa. A boa é que você é o piloto. Então não perca tempo, gente. Olha só, a nossa aula vai ficando por aqui, mas temos mais. Um forte abraço da professora Gleiciane Gomes e tchau, tchau!